Boas-vindas, meu nome é Daniel, esse é o Meio de Sobrevivência, um espaço dedicado ao sobrevivencialismo ambiental, que não é apenas um conjunto de regras, técnicas, habilidades ou sabedoria que vão te ajudar numa situação de apocalipse. Mas na verdade é uma filosofia, é um estilo de vida que, se adotado pelo maior número de pessoas, de forma voluntária, claro, pode evitar o apocalipse. Nessa série de vídeos, eu estou apresentando os 10 aspectos da sobrevivência. Um método, um sistema que eu desenvolvi para organizar meus equipamentos e meus suprimentos essenciais. No primeiro vídeo, eu descrevi quais são esses aspectos, eu expliquei quais são esses métodos e utilizei os equipamentos que eu tenho aqui nessa mochila como ilustração, como exemplos de como você montar o seu kit de sobrevivência baseado nesse sistema que eu desenvolvi. No segundo vídeo, eu expliquei como que eu distribuo esses equipamentos e esses suprimentos em várias linhas, em várias camadas diferentes. Como que eu faço a organização desse universo. O terceiro vídeo é esse aqui, onde eu venho a campo, eu vou utilizar os equipamentos, eu vou utilizá-los na prática, vou falar sobre alguns deles, mas eu quero principalmente trocar 2 dedos de prosa com você a respeito dos conceitos que estão por trás do método dos 10 aspectos da sobrevivência. Esse vídeo, essa série, ela é baseada num livro de minha autoria, O Básico para Não Ser uma Presa Fácil. É um ensaio sobre sobrevivencialismo ambiental. Nesse livro, eu apresento 12 artigos de opinião sobre temas relevantes, sociais, ambientais, culturais, e apresento a minha tese, que eu chamei de sobrevivencialismo ambiental, que se baseia no contato maior do ser humano com a natureza, que vai desencadear uma série de reações, tanto melhoria do seu metabolismo, melhoria da sua saúde, da sua imunidade, principalmente da sua mentalidade. Eu já vou partir logo para a melhor parte. Eu vou fazer um rango, eu vou apresentar primeiro a comida que eu trouxe aqui hoje, a bebida que eu trouxe aqui hoje, que é bastante especial. Ao apresentar esses itens, eu vou estar também explicando o conceito que tem por trás de tudo isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou aqui no Marco Zero. Eu chamo esse lugar assim porque esse foi o primeiro local que eu me instalei quando eu mudei para essa propriedade e eu vim planejar como seria a infraestrutura, o layout de energia, de água, onde ia ficar a casa, a horta, como eu ia construir e edificar o lugar. E eu vou apresentar para vocês o banquete que eu trouxe aqui hoje. Eu tenho aqui uma peça de carne, uma peça de contrafilé. Aí você pode pensar, o que tem de especial nessa peça de carne, nessa peça de contrafilé? Qualquer um que tiver R$ 150 pode comprar 1 quilo dessa peça aqui. Eu concordo. Só que essa carne aqui, eu conheço o pasto que essa reis comeu. Eu caminho, eu trilho pelo pasto que essa res comeu. Eu conheço também o córrego onde esse animal bebeu água a vida toda. Eu tomo banho nesse córrego. Eu sei até mesmo a marca do sal que eles deram para essa res. Por quê? Porque veio de um vizinho meu. Eu tenho aqui 2 bebidas. Hoje eu estou comemorando, porque esse aqui é o primeiro acampamento no Marco Zero que eu registro para você.
Isso aqui é como se fosse a pedra fundamental desse canal do YouTube, a pedra fundamental da divulgação dos meus livros. Então eu estou comemorando. Então eu trouxe também aqui bebidas especiais. Aqui nesse cantil térmico, eu tenho 1 litro de cerveja. Foi produzida pelo meu vizinho. Cerveja artesanal. Eu fui lá, experimentei com ele, a cerveja é ótima. Ele fica todo empolgado, eu não comprei a cerveja, ele me deu cerveja. E aqui eu tenho aquela água que o passarinho não bebe. Você conhece. Aqui também, do município, caseira, essa aqui não é comercializada, essa cerveja, mas essa cachaça sim. Ela é engarrafada, o Alambique comercializa, uma cachaça especial, ótima. E eu queria te perguntar, não parece um banquete, né? Coisa simples, da terra, da região. Como assim você pode estar tão empolgado? Como você pode achar que isso aqui tem alguma coisa especial? E a pergunta que eu quero te fazer é: quanto que vale uma carne que você sabe o que aquele animal comeu, o que ele bebeu e o que eles deram para ele? Quanto que vale uma bebida que não passou pelo sistema industrializado, não gerou lixo, chegou na sua mão de presente dada pelo seu vizinho? Quanto que vale essa experiência, esse conhecimento, você produzir o seu próprio alimento? Eu vou elaborar aqui uma receita antiga, eu aprendi com meu avô, muito sofisticada. Eu vou jogar sal grosso e vou colocar ela na brasa. Pronto. Eu tenho uma teoria. Se você for exposto ao ambiente real, ambiente natural, esse aqui é o ambiente mais original, mais próximo que nós conseguimos das circunstâncias que nossos antepassados evoluíram. Nossos antepassados se adaptaram. Se você for exposto a um ar puro, a uma água de qualidade, natural, sem produto químico, ao alimento de verdade, claro, você corre um sério risco de ficar mais saudável. Se você não quer ficar mais saudável, você não quer controlar seu metabolismo, você não quiser calibrar seus sentidos, sua percepção, regular suas emoções, fica aí, não vem aqui não. Agora, se você praticar isso aqui que eu estou praticando, que não é nada muito elaborado, é bem simples, você corre esse risco enorme de ficar mais saudável. Olha que prejuízo. Em outro artigo do meu livro, que eu falo de domesticação de animais e plantas, tanto que isso foi importante para a adaptação humana, eu cito um artigo que saiu agora em 2024, muito interessante. Esse artigo conclui que pessoas que vivem em cidades, que têm uma vida mais industrializada, elas têm uma microbiota mais pobre do que a microbiota de pessoas que vivem em zona rural, que vivem no campo. E por sua vez, as pessoas que vivem no campo têm uma biota intestinal mais pobre do que os caçadores-coletores, as pessoas que vivem em contato direto com a natureza. Isso tem uma série de influências sobre sua saúde, sobre
seu sistema metabólico, sobre o seu sistema energético de aproveitamento de energia. Então você acaba, no estilo de vida industrializado, você acaba diminuindo a sua biodiversidade de bactérias do seu intestino, você acaba tendo mais problemas de saúde, e você acaba perdendo a capacidade de digerir uma gama enorme de alimentos. Então, um dos motivos que eu tento apresentar para as pessoas é justamente isso. Eu estou aqui comendo uma carne, aí tem uns bichos, a carne está numa tábua, achei no córrego, claro, limpei, lavei. Mas isso aqui é capaz de melhorar minha flora intestinal, é capaz de melhorar meu metabolismo, capaz de melhorar a minha imunidade. Então, nesse artigo que eu citei no livro, os pesquisadores identificaram que nós herdamos de herbívoros que nós domesticamos há muito tempo atrás, bactérias que são importantes hoje para a gente digerir celulose, que não eram muito comuns. Então isso ajudou a gente a abrir a nossa gama de alimentação e, consequentemente, ajudou a gente a se adaptar ao maior número de ambientes. E tem outro fator muito importante quando você está exposto à realidade nua e crua. Você fica numa facilidade de dizer não incrível. Eu vou te dar um exemplo. Eu gosto de usar exemplos porque a pessoa que não pegou de primeira, ela consegue pegar de segunda quando você usa um exemplo. Se alguém chegar para mim e me dizer assim: tiozão, eu tenho aqui esse espetinho de gafanhotos selecionados, e ele tá à milanesa, e ele é recheado com mel e granola. Tiozão, aceita? Aí o tiozão vai responder: não, eu vou ficar aqui com a minha carninha simples, meu vizinho, tá ótimo, não preocupa comigo não. Come aí seu espetinho de gafanhoto, seja feliz, eu não tenho nada a ver com isso. E se alguém chegar em mim e falar assim: tiozão, eu tenho aqui, ó, que delícia, esse hambúrguer de minhocas selecionadas californianas. Ele é expresso, ele fica pronto em 30 segundos. E a gente entrega ele na porta da sua casa. Você aceita? Aí o tiozão vai responder: nah, tô de boa. Deixa aqui a minha carninha, deixa aqui no meu terreirinho. Eu ainda cozinho minha carne na lenha, não gasto nada. Ninguém influencia no que eu vou comer. Então é quando eu digo que quando você controla os seus aspectos de sobrevivência, você fica menos controlável. É o controle gerando controle. Ou seja, você controla seus meios de sobrevivência, você controla os aspectos da sua sobrevivência, você se controla e aí ninguém vai ter espaço para te controlar. Ou pelo menos vai ter bem menos espaço, né? Na força, cara, se alguém chegar aqui e meter um trabuco na minha cara, eu levo minha carne. Se passar pelos meus cachorros, beleza. Mas se não for na força, ninguém me convence de nada.
vou continuar fazendo o que eu gosto e o que eu acho que melhora a minha saúde, melhora o meu intelecto, melhora o meu equilíbrio emocional. Eu passo a me conhecer melhor e passo a conhecer mais o ambiente à minha volta. Vou terminar minha carne, vou fazer a resenha aqui, vou guardar o restante para amanhã, minha marmitinha, e vou arranjar um jeito de dormir, descansar, porque amanhã é um dia longo. Eu já vou te dar o cronograma de amanhã. Amanhã eu vou acordar cedo, porque aqui você acorda cedo, não tem jeito. Vou passar um café, vou ficar aqui um tempo, vendo o mato crescer e escutando os passarinhos cantar. E aí depois eu vou lá no Ribeirão, lá no Rio. Vou tentar mostrar um pouco a geografia mais aberta, a hidrografia aqui do lugar. Então vou fazer a resenha, vou continuar comendo minha carninha. E amanhã, quando eu estiver passando o café, a gente troca mais uma ideia. Eu tive problemas técnicos na noite anterior. E essa manhã eu tive problemas climáticos. Ontem tinha uma atividade enorme aqui na mata. Eu liguei o celular e fui para gravar barulheira dos bichos e tal. Tava bem intenso, tava bem interessante. Achei que eu tava gravando, mas eu esqueci de ligar o microfone. Eu sou totalmente faixa branca em fazer filmagem, montar os vídeos. Então, enfim, vivendo e aprendendo, né? Agora eu tenho que saber, lembrar toda vez que eu preciso ligar o microfone ou então tirar aquele negocinho do celular. Mas tudo certo. E hoje de manhã, uma ventania danada, nós estamos em agosto. E a noite fria, quando o sol começa a esquentar logo de manhãzinha, começa uma ventania. E eu fiquei preocupado de fazer o fogo. E como eu vou sair agora, vou lá no Rio para te mostrar. Eu não gosto de ficar apagando a fogueira com água, porque depois fica difícil de acender. Então a fogueira já tinha morrido e eu deixei ela morta, porque estou com receio de voltar a ventar bastante. E aí fica bem perigoso deixar a brasa aqui. Eu vou tentar agora fazer o fechamento dessa série, desses 3 vídeos. Tentando amarrar esse vídeo aqui, esse terceiro, com o segundo, são as diversas linhas de equipamento e suprimentos. Eu vou usar o exemplo dessa trilha que eu vou fazer para o Rio agora. Eu vou lá encher minhas garrafas, meus cantis. Vou mostrar para vocês a paisagem. E aí vou aproveitar e mostrar o que eu considero a 5ª e a 6ª camada de suprimentos e equipamentos. Não sei se você lembra do vídeo 2, mas no vídeo 2 eu expliquei que a primeira camada de equipamentos ela vai presa ao meu corpo, são minhas roupas, meu boné, minha bota, meu chapéu, uma faca, um canivete na cintura. Quando eu venho acampar, eu tenho uma camada 2 e uma camada 3. A camada 3 é meu acampamento e eu considero a minha casa a camada 4. Então, quando eu vou acampar, eu abandono a camada 4, que é a minha casa. Eu venho com a camada 3, 2 e 1 para o mato. E agora eu vou sair, vou deixar meu acampamento. Então, minha camada 3 vai ficar aqui. Eu montei uma camada 2 para levar até o Rio, com um kit de equipamentos bem mais simples, bem mais minimalista, mas que contempla todos os 10 aspectos da sobrevivência. E se acontecer alguma emergência, algum problema no caminho, eu tenho como, pelo menos, tentar me virar. Então eu vou lá no Rio, porque eu vou mostrar para você o que eu considero a camada 5 e o que eu considero a camada 6 de suprimentos e equipamentos que estão disponíveis para a gente. Então, fica ligado até o final do vídeo, porque vai ser agora a parte da resenha. A 5ª camada ela é composta
pelas propriedades, pelas atividades antrópicas que existem no seu entorno. Então, como eu moro na zona rural, as propriedades vizinhas da minha, elas são mais ou menos isso aqui. Dessas propriedades que saiu aquela carne que eu mostrei, aquelas bebidas que eu mostrei. Então por isso que eu considero a quinta camada o seu entorno imediato. Quando você está na cidade, a sua quinta camada é o seu bairro. São as casas, seus vizinhos e uma rede de mercados, uma rede de infraestrutura pública, certo? Quando você está na zona rural, a sua quinta camada é a zona rural. Eu ainda tenho acesso a essa parte da quinta camada, que é a cidade, que é a infraestrutura pública e os bairros de gente e os órgãos e o comércio. Sim, eu tenho acesso, eu posso ir lá. Mas quando eu estou aqui na zona rural, a minha quinta camada começa com a zona rural. Quando você está na cidade, você está cercado por cidade. Você não tem acesso à zona rural. Aí o que isso vai te atrapalhar? Bom, vou começar de novo, né? Você tem o ar puro, você tem a água pura e você tem a comida de qualidade, porque esses vizinhos produzem. Eu posso produzir alguma coisa, eu posso trocar com eles, eu posso comprar deles, eles podem comprar de mim. O Estado não está envolvido, não existe imposto, nota fiscal. Você pode muito bem, inclusive, fazer uma troca. Então, é por isso que eu advogo pela relocação estratégica. É você se localizar em um ponto onde você tem acesso às várias camadas. Inclusive essa parte da quinta camada de equipamentos e suprimentos, que é justamente o seu entorno. Então, não só a qualidade da vizinhança, mas as atividades que eles estão fazendo, o que eles podem contribuir. Então eles estão contribuindo com preservação ambiental. Essas áreas aqui são todas preservadas, mas são produtivas. E eu tenho acesso a essa camada, que é a zona rural, quando eu moro na zona rural. Se eu estou na zona urbana, aí para mim chegar na zona rural tem que atravessar a cidade inteira. E aí você chega na zona rural, você não conhece ninguém. Na verdade, quando você mora em cidade, você pode não conhecer ninguém da sua vizinhança. Eu morei 5 anos numa casa em Goiânia, eu não conhecia meu vizinho do lado. Ou seja, se a minha quarta camada falhasse, ele não teria como me ajudar. E eu provavelmente também não teria como ajudá-lo, porque quando você está na cidade, tanta gente para você ajudar, se for ajudar todo mundo você não consegue. Então aqui tem pouca densidade populacional, as pessoas se conhecem e elas se ajudam. Então significa que aqui o seu backup não é o Estado. A sua quinta camada, ela não começa com o Estado. A sua quinta camada, o seu backup, é o seu próximo. E eu tenho aqui a sexta camada. A sexta e última camada, que é a natureza. A partir da natureza, só natureza. É aqui que é produzida a água. Então dessas atividades naturais é que a gente consegue o nosso sustento. É da onde a gente tira tudo. Quando você está morando em uma zona urbana, você não tem acesso imediato à natureza. Você está cercado. Para você acessar a natureza, você tem que fugir, você tem que sair da cidade. Quando você mora na zona rural, você pode ter acesso a isso aqui como eu tive, 1.200 metros de trilha. Posso entrar aqui, posso tomar um banho, que é o que eu vou fazer. Vou encher meu cantil. Eu quero encerrar o vídeo por aqui. Agradecer a sua atenção. Se você está aqui, você conhece a trilha do YouTube, você sabe como é que funciona. Curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal. Isso ajuda muito a divulgar meu trabalho. E se você tem interesse de conhecer mais a fundo meus livros, eu te convido a assistir os vídeos que estão na descrição, onde eu faço uma resenha dos livros e explico melhor sobre o conteúdo. Nesse vídeo eu tratei de vários temas
E os vídeos desse canal, eles vão servir justamente para isso, para divulgar e para complementar o livro, os livros. E os livros são todos nessa área de meio ambiente e de sobrevivencialismo. O primeiro livro que já está disponível é o Básico para não ser uma presa fácil, um ensaio sobre sobrevivencialismo ambiental. Então, se você tiver interesse de conhecer mais sobre o meu trabalho, eu te convido a assistir esses vídeos. Meu objetivo é demonstrar através desse conteúdo que mesmo no caos você não precisa ser o predador topo da cadeia alimentar. Você só não precisa ser uma presa fácil.